Oi gente, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer esta rena amigurumi, super fofinha para decorar a sua casa neste Natal. Você pode fazer a cabecinha avulsa para decorar a árvore como se fossem bolas de Natal e também aplicar na guirlanda que nós já temos o vídeo disponível aqui no canal. A lista de materiais e as informações adicionais deste vídeo você encontra no meu blog e o link está aqui na caixa de descrição abaixo do vídeo. E você também vai encontrar o link para o acesso à minha loja virtual, onde você vai encontrar as receitas em texto. Então vamos ao passo a passo. Nós vamos começar fazendo os bracinhos, porque esse modelinho de corpo é aquele que eu já faço o braço embutido na penúltima carreira. Depois a gente faz a cabeça e ela é costurada na parte de cima. Então, como eu falei no início, antes de começar o corpo, eu fiz aqui os dois bracinhos. Eu começo na primeira carreira com 4 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira eu fiz 4 aumentos e fiquei com 8 pontos. Depois eu trabalhei mais 6 carreiras, que será da 3 até a 8, com 8 pontos. Coloquei o enchimento somente na metade do bracinho, na parte que seria a mão. E fechei aqui com 3 pontos baixos, fecho aqui a abertura, 3 pontos baixos, 2 bracinhos iguais. E aí, eu começo a fazer as pernas, também é bem simples, começo com 6 pontos baixos no anel mágico, na segunda carreira, 6 aumentos, fiquei com 12 pontos, depois, 4 carreiras com 12 pontos, que foi da carreira 3 até a 6. A primeira perninha eu arrematei, deixando aqui um fio para costura. Na segunda perninha eu não corto e já vou fazer a união para seguir com o corpo. Então, aqui é a sexta carreira com 12 pontos, eu terminei. Vamos unir aqui na sétima carreira as duas perninhas. E aí, vou trabalhar 12 pontos de uma perna, 12 pontos de outra. Localizo aqui o meu último ponto trabalhado. Venho no ponto seguinte e faço a união. Então, aqui serão 12 pontos. Fiz os 12 pontos de uma perna, venho aqui na próxima, olha, localizo o último ponto, venho no próximo e faço 12 pontos. Aqui eu vou colocar o meu marcador de carreiras, mas antes nós precisamos fechar aqui esse buraquinho que fica entre as pernas. Então, aquele fio que nós deixamos na primeira perna, que eu falei para deixar um fio de costura, nós vamos colocar aqui na agulha de tapeçaria e fechar aqui com 2 pontinhos, mais ou menos. Aqui eu posso dar um nozinho. E cortar esse excesso ou jogar aqui pra dentro, já fica como enchimento da perna. Então, agora eu coloco o meu fio de marcação e vou trabalhar reto aqui os 24 pontos por 9 carreiras. Será da carreira 8 até a 16. Sempre ponto sobre ponto, mantendo os 24 pontos. Terminei aqui as 9 carreiras, estou na carreira 16 e na carreira 17 nós vamos embutir o braço. Então, eu começo aqui com 6 pontos. Posiciono o bracinho direito com direito. E aí, vamos fazer 3 pontos prendendo o braço. Pego no braço e pego no corpo. 1, 2 e 3. Aí, entre os braços, nós vamos fazer 9 pontos,
Vou posicionar o outro bracinho. Prendo aqui com 3 pontos. E mais 3 pontos, terminando a carreira. Agora, eu faço 12 diminuições seguidas e aí arremato. Terminado o corpinho, nós vamos reservar esta peça e vamos começar a trabalhar a cabeça. E assim como nós fizemos no corpo, as orelhinhas também serão embutidas na cabeça, então temos que começar pelas orelhas. Eu faço um anel mágico e 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico e na segunda carreira também vou trabalhar 6 pontos sem aumentar. Terminada a segunda carreira, eu puxo bem e faço um nozinho, que vai ficar para o lado do avesso. E continuo para a terceira carreira também, 6 pontos baixos. Na quarta carreira, eu posso retirar o meu fio de marcação e vou fechar a abertura com 2 pontos baixos. Não vai enchimento na orelha, então é só deslizar e vamos reservar também as 2 orelhinhas. Depois, vamos fazer o chifre. Ele não será embutido, mas eu costuro ele antes de fechar a peça. Então, vamos começar com 7 correntinhas no cordão duplo. Deixando aquele fio ali para frente, eu faço uma laçada e a correntinha. Uma laçada e a correntinha. E serão 7 pontos desta forma. Terminando os 7 pontos, esse fio inicial eu vou esconder na carreira, subo uma correntinha e volto trabalhando 7 pontos baixos. Na sequência, eu tenho mais uma carreira com 7 pontos. Subo uma correntinha, viro e trabalho ponto sobre ponto. Agora, eu arremato deixando um fio para costura, deslizo. E vou costurar a peça dobrando ali no sentido do comprimento. Também não coloco enchimento, venho com a agulha de tapeçaria, pegando nas alças de fora dos pontos, de dentro para fora. Ficamos ali com 2 fiozinhos para costura, e o formato dela já fica com a curvatura do chifre, que vocês podem observar aqui na peça finalizada. Aí sim, vamos começar a cabeça. Também começo com 6 pontos baixos no anel mágico. Fecho o anel mágico, coloco um fio de marcação. Na segunda carreira, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, o primeiro ponto é sozinho, o segundo eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto. Novamente, um ponto sozinho e o aumento. Na terceira carreira, eu faço 2 pontos e um aumento, vamos ficar com 12 pontos.
E na quarta carreira eu volto a trabalhar um ponto e um aumento, só que por 6 vezes, e fiquei com 18 pontos. Agora, na quinta carreira, ela é um pouquinho diferente. Então, a gente vai começar ali com 6 pontos baixos. E uma sequência de 3 aumentos seguidos. Então, eu faço ali 2 no mesmo, no próximo, 2 no mesmo, e mais uma vez, 2 pontos no mesmo ponto. E aí, sigo a minha carreira com mais 9 pontos e vamos ficar com 21 no total. Na sexta carreira, novamente, começo ali com 7 pontos. Sobre os 3 aumentos, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por 3 vezes. Começo com um ponto sozinho, um aumento, uma vez. Novamente, um ponto e um aumento. E a terceira, um ponto e um aumento. Depois faço mais 8 pontos baixos e fico com 24 pontos na carreira. Então, a gente já observa ali a formação do rostinho e vamos trabalhar a sétima carreira, mais 24 pontos, sem aumentar. Na oitava carreira, eu vou fazer 3 pontos e um aumento, por 6 vezes, e vou ficar com 30 pontos. 3 pontos, um aumento. Agora, eu volto a distribuir os aumentos na carreira. E aqui eu já fiz a marcação para os olhos. Entre as carreiras 6 e 7, eu conto ali, sexta. E eu vou posicionar no primeiro e no último aumento da carreira. Então, olha ali, tem o Vzinho do aumento e o Vzinho do outro aumento. Eu coloco nos pontos para fora dessa marcação e as travinhas no avesso. Esses olhinhos são de 12 milímetros, e aqui já vou aproveitar também para passar a medida final do boneco. Ele fica com 23 centímetros de altura. Agora, na nona carreira, vamos trabalhar 30 pontos baixos. Mas antes disso, você pode bordar o narizinho. Então, eu já tenho vídeos aqui no canal explicando. Eu faço um triângulo a partir do anel mágico e eu coloquei uma altura de 3 carreiras. Então, é só ir preenchendo com a agulha de tapeçaria. Quando estiver bem cheinho, eu faço alguns pontos na horizontal e ele ficou assim. Isso evita de bordar depois e fica aquele enchimento escapando, aparecendo no lado do direito. Então, essa nona carreira não teve aumentos, e na décima nós vamos colocar as orelhas. Então, eu trabalhei os 10 primeiros pontos, coloco a orelha direito com direito, então o fio do arremate fica para o lado direito. Faço 2 pontos prendendo a orelha. O fiozinho do arremate eu puxo para dentro e depois eu faço um nozinho junto com o fio da outra orelha. Entre elas, eu deixo 5 pontos baixos. Posiciono a segunda orelha, o fiozinho ali para o lado direito. E 2 pontos baixos para prender a segunda orelha. Termino a carreira com mais 11 pontos e eu mantenho os 30 pontos nesta carreira. Agora, na carreira 11, mais uma vez, vou trabalhar 30 pontos. E a partir da carreira 12, vou fazer diminuições.
Começo com 3 pontos e uma diminuição, vamos ficar com 24 pontos. Na sequência, 2 pontos e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, e na carreira 15, 6 diminuições. Então, eu faço ali os 3 primeiros pontos, uma diminuição pegando pela alça da frente de 2 pontos. Pego a alça da frente e trabalho como se fosse um único ponto. Antes de fechar a peça, eu também já costuro os chifres entre as orelhas. Então, é só posicionar ali com a curvatura para o lado de fora. Eu costuro toda a volta para que ele fique bem de pezinho, não fique caído. Os 2 fios são importantes para que a gente consiga dar o nozinho pro lado de dentro. Então, eu passo ali os 2 fios que eu tenho da costura, faço o nozinho e o arremate fica para dentro. E aí, continuo as diminuições. Na carreira 13, 2 e uma diminuição. Na 14, 1 e uma diminuição. E ali, antes de arrematar, eu puxei um fiozinho para fora da costura do chifre, para que a gente tenha o par para fazer o arremate final. Aí, eu faço o falso anel mágico com a agulha de tapeçaria. Passo pela alça de fora de todos os pontos. Puxo para fechar a abertura, e aí eu vou sair com esse fio lá no mesmo buraquinho do ponto que eu tenho o meu fio do chifre para fazer o nó. Aí, é aquela mesma maneira, faço o nozinho, jogo lá pra dentro e corto o excesso, e a cabecinha está finalizada. Agora, é só costurar ela ao corpo, utilizando o fio do arremate do próprio corpo. E esse é o resultado final da nossa rena de Natal. Como eu mostrei no início, você pode aplicar ela na guirlanda, decorar a sua árvore de Natal como se fosse as bolinhas, ou ainda fazer o corpinho completo, como eu passei aqui no vídeo. Se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres para que eu possa curtir o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.